Oi, meu nome é Aline. E o meu é Milena. E nós vamos apresentar o trabalho de paradigmas de linguagem de programação. E falar sobre abstração de dados e programação orientada a objetos. Bom, como falamos anteriormente, esse vídeo vai se tratar sobre a abstração de dados e orientação a objetos. Inicialmente, irei falar sobre a abstração de dados, que é o conceito de identificar qualidades ou propriedades importantes que podem ser vistas como características gerais e essenciais de um determinado contexto. O sentido básico aqui é irrelevar características que não são essenciais e concentrar nas características relevantes. Esse conceito pode ficar ainda mais claro quando aplicado à orientação a objeto. Isso porque o conceito de herança permite que uma classe herde características gerais e essenciais que foram definidas na classe mãe. Além disso, em bancos de dados, o principal objetivo de um sistema gerenciador de bancos de dados, o SGBD, é vetar a visão detalhada dos dados pelos usuários, os quais possuem apenas uma visão abstrata desses dados, ou seja, uma visão de características e informações que são consideradas essenciais e necessárias para serem vistas por eles. Além disso, a abstração de dados depende do contexto em que está sendo aplicado. Isso porque, para cada situação diferente, temos informações que são essenciais para uns e que não são tão essenciais assim. Analogamente, podemos imaginar a abstração de dados como visões de pessoas diferentes. Aqui nesse exemplo, eu tenho um aplicativo que características como a interface gráfica e o que o aplicativo faz ou não é realmente necessário para que um usuário veja. Já como que o aplicativo foi desenvolvido, regras de negócio, programação, bancos de dados não são tão essenciais e necessárias assim, mas que para o desenvolvedor são justamente essas as informações que importam para que ele saiba e identifique o aplicativo que está sendo trabalhado. Por fim, Koji e Udon definem a abstração de dados como o conceito de denotar as características essenciais de um objeto que o distingue de outros tipos de objetos, e assim fornecer definições conceituais, limites relativos a uma determinada perspectiva. E é o que justamente eu trouxe no conceito de abstração de dados. Para cada perspectiva, há informações, atributos, propriedades que são essenciais e para outras perspectivas não são tão importantes assim. Abstração de dados em programação orientada a objetos. Inicialmente, podemos ter uma classe, que será explicada mais à frente, e um objeto que será instanciado a partir dela. Temos aqui a classe pessoa, que está inserida em um determinado contexto, que é a matrícula em uma academia. Nesse caso, serão conservadas características essenciais para esse contexto, ou seja, para uma matrícula em uma academia, e serão ignoradas propriedades e características que são irrelevantes, como por exemplo, quantos animais de estimação essa pessoa tem, não é considerado uma característica essencial para se fazer uma matrícula em uma academia. Portanto, essas características elas são abstraídas. Além disso, se quisermos criar uma classe que seja herdada da classe pessoa, como por exemplo funcionário da academia, diretor da academia, ele poderá herdar as mesmas características porque essas características são gerais a uma pessoa. Como nome, idade e telefone, toda pessoa tem, então são características que são conservadas. Logo, independente se a classe que herda da classe pessoa for o funcionário, for o cliente, for o diretor e assim por diante, essas características serão consideradas essenciais. Nesse caso, temos a classe pessoa, temos dentro o método matrícula, que tem somente um print para dizer que ela foi matriculada com sucesso na academia, e também criamos um objeto que foi instanciado a partir dessa classe. E aí,
passamos como parâmetro o nome da pessoa, a idade e o telefone. E então eu chamei o método matrícula aqui embaixo e ele mostrou o print de que foi matriculado com sucesso na academia. Bom, eu vou falar sobre programação orientada a objetos. Vou começar explicando o que é um paradigma de programação. Um paradigma de programação é uma maneira de resolver determinado problema. Sendo assim, a programação orientada a objetos é um dos paradigmas de programação. Há diversos paradigmas de programação e eu vou falar mais tarde sobre programação estruturada e programação orientada a objetos. Há algumas linguagens de programação que utilizam PAO, principalmente porque ele trouxe uma forma de escrita de código diferente e mais moderna para linguagens. Sendo assim, a grande maioria das linguagens são orientadas a objetos e utilizam os conceitos. Entre essas linguagens nós temos o Python, o Java, o Dart, o C#, Delphi e etc. Bom, nós temos as diferenças entre a programação estruturada e a programação orientada a objetos. Para entender, a programação estruturada ela utiliza a estrutura de sequências, condições e repetições. Sequências são comandos a serem executados. Condições são sequências que são executadas se satisfazer uma determinada condição. E repetição são sequências que são executadas repetidamente até uma condição ser satisfeita. Até aí, não há nada que programação orientada a objetos não faça. Porém, a principal diferença é que a programação estruturada, o algoritmo, ele é tipicamente escrito em uma única rotina ou função. E pode até ser quebrada em subrrotinas, mas geralmente um programa é escrito em apenas uma única rotina. Além disso, nós temos outra diferença que, assim, se nós temos duas funções dentro de um programa e uma função utiliza uma variável, para utilizar na outra função é necessário criar uma variável global. Porém, a criação de diversas variáveis globais pode ser uma prática danosa ao desenvolvimento. E a partir daí surgiu a programação orientada a objetos, né? O objetivo principal da programação orientada a objetos é aproximar o mundo lógico ao mundo em que nós vivemos. E ele tem como princípio que tudo que existe é um objeto, ou seja, o objeto ele representa qualquer coisa tangível e nós precisamos criar esse objeto. Bom, um dos conceitos principais de programação orientada a objetos é classe, é o conceito de classe, né? A classe é um conjunto de características e comportamento que definem um conjunto de objetos pertencentes a essa classe. Eu vou mostrar um exemplo de programação orientada a objetos. Bom, eu fiz aqui um exemplo de classe chamado pessoa. Na vida real, uma pessoa ela possui diversas características, sendo nome, idade, peso, altura e etc. Nesse caso, as características utilizadas na classe da programação orientada a objetos são chamadas de atributos, que são essas aqui. Eu defini essas duas como características da classe pessoa, que é nome e idade, e defini uma variável para um comportamento que se chama comenta. Bom, nós vamos fazer a instância da classe pessoa. A instância, ela cria um objeto a partir dessa classe. Ou seja, nós temos a pessoa 1, que vem da classe pessoa, se chama Milena e tem 21 anos. Ou seja, a gente coloca aqui os atributos que nós definimos na classe pessoa. E nós podemos ter outra pessoa também, quantas pessoas, na verdade, a gente pode ter quantas pessoas a gente quiser.
e que tem o nome Aline e tem 19 anos. Assim, nós criamos dois objetos, a pessoa Aline e a pessoa Milena, utilizando os atributos, as características que criamos na classe pessoa. Aqui, vou imprimir aqui o nome da pessoa, pessoa 1, nome, pessoa 2, o nome. E aí nós vamos ter aqui na tela os dois objetos criados a partir... E aqui nós temos os dois objetos, né? Que é Milena e Aline. Tá imprimindo aqui o nome desses dois objetos. Bom, eu criei aqui na classe pessoa dois métodos para definir se uma pessoa está comendo ou não. O método é uma função que pertence a uma determinada classe. Nesse caso, nós temos dois métodos, né? Comer e parar de comer, que pertence à classe pessoa. E aí, nós vamos fazer, né, uma pessoa comer ou parar de comer. E aí, a gente chama a pessoa, a Milena, né? Ela vai comer. E aí, o que acontece? Milena está comendo, né? A gente tinha printado aqui. E aí, Milena está comendo. Se a gente colocar comer de novo, Milena já está comendo, porque ela não parou de comer, né? É o que a gente definiu lá no método criado na classe pessoa. E aí, nós temos que fazer ela parar de comer. Então, Milena está comendo, Milena já está comendo, Milena parou de comer, para poder comer de novo. Deixa eu errei aqui. Ponto, parar de comer. Ponto, comer. Pronto, então a gente chamou os métodos criados na classe pessoa. E é basicamente assim que funciona esses conceitos na programação orientada a objetos, né? Há diversas possibilidades de criar as classes e objetos aqui. E é isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre encapsulamento. Aqui nós vamos utilizar o exemplo da classe chamada carro. A classe chamada carro possui esses três atributos e possui o método acelerar. O que acontece? Para acelerar, né? A gente vai usar esse exemplo. Para acelerar, ele precisa do mecanismo de aceleração de um carro. O que pode ser esse mecanismo de aceleração de um carro? Então, para o carro poder acelerar realmente, ele precisa ter o tanque de gasolina, né? Não precisa ser cheio, mas ele precisa ter gasolina. O mecanismo de injeção de combustível é importante para isso também. Então, esse método depende de outras coisas também. E aí, o que acontece? Se algum desses atributos ou métodos forem facilmente visíveis e modificáveis, pode dar liberdade para que alterações sejam feitas. Então, isso pode ser um problema porque uma pessoa ela pode simplesmente modificar a forma que ocorre a aceleração do carro e aí vai criar um efeito colateral e pode fazer, na verdade, né, que o carro nem ande, por exemplo. Então, isso é, de certa forma, um problema. Então, nesse caso, quando um atributo e um método não é visível de fora do próprio objeto, é chamado de privado. E quando é visível, é chamado de público. Então, nesse exemplo que a gente colocou desses atributos serem visíveis e modificáveis, seriam, nesse caso, atributos públicos, né? Mas aí, então como que a gente sabe que esse carro ele acelera? Então, a gente não sabe como isso funciona, né? A gente não sabe como que ele vai acelerar. A gente só sabe que para acelerar, devemos pisar num acelerador e de resto o carro vai saber como executar essa ação sem expor, né? Sem falar, sem
sem expor como que faz isso. Então, a gente dizemos que a aceleração do carro está encapsulada, porque a gente sabe que o que ele vai fazer ao executar esse método, mas não sabemos como. E isso não importa para o programa, como o objeto faz, só que ele o faça. E isso também vale para atributos. Então, esse encapsulamento de atributos e métodos impede o chamado vazamento de escopo, no qual um atributo ou método é visível por alguém que não deveria vê-lo, como outro objeto ou outra classe. E isso evita a confusão do uso de variáveis globais no programa, deixando mais fácil de identificar em qual estado cada variável vai estar a cada momento do programa, já que a restrição de acesso nos permite identificar quem consegue modificá-la. Então, nós podemos reparar que o mecanismo de aceleração é inserido, né, no carro ao ser construído. E nós não vemos, né, e a gente nem pode modificar. Ou seja, não tem getter nem setter. Então, nesse caso aqui, o getter e o setter seria utilizado para velocidade. Então, para utilizar o get, nós vamos fazer da seguinte maneira. E para utilizar o set, nós vamos fazer da seguinte maneira. Aqui nós vamos ter o código, né? O código para alterar, né? Para alterar a velocidade do objeto, né? Do carro. E é basicamente isso. Bom, agora falando sobre o conceito de herança, nós temos o seguinte. Quando nós falamos que uma classe A é um tipo de classe B, nós estamos querendo dizer que a classe A ela é as características da classe B e que a classe B é a mãe da classe A. E isso estabelece, então, uma relação de herança entre elas. E no caso do carro, nós dizemos que um Honda Fit Cross, né, que é um tipo de Honda Fit, é um tipo de Honda Fit, né, porque ele vai herdar as características da classe Honda Fit e o que muda vai ser alguns atributos, né? No caso, o paralama reforçado, né, do Fit Cross, a altura da suspensão, enfim. E também o método de acelerar, que vai ser um pouco diferente. Mas o resto ele permanece o mesmo. E o novo modelo ele vai receber os mesmos atributos do modelo clássico. Aí o que acontece? Aqui nesse exemplo eu utilizei a classe Honda Fit, né, que herda de carro os atributos modelo, que é o modelo Honda Fit, e aí a gente tem que chamar o construtor da classe mãe, ou seja, da classe carro, né? E é isso. Bom, a inicialização ela pode ser definida em uma classe e ela vai fornecer uma maneira de executar automaticamente algum processamento sempre que um objeto da classe é criado e pode ser opcionalmente definido para qualquer classe. Se ele tiver sido definido para uma classe, esse método ele vai ser executado automaticamente quando um objeto dessa classe em particular é alocado, seja quando é declarado por uma instrução local ou global. Então esse método ele é utilizado para predefinir campos de dados dentro do objeto para valores específicos. Então se a gente tem um exemplo, né, uma classe círculo, para inicializar um objeto de círculo para o tamanho da unidade, né? Então a gente pode definir o raio de uma classe ou do círculo como 1, por exemplo, e toda vez que o círculo vai ser criado, né, um objeto é criado, é instanciado, ele vai ter automaticamente o seu raio predefinido como 1.
No paradigma orientado a objetos, como a Aline explicou anteriormente, temos que objetos são criados constantemente a partir de uma determinada classe. Esses objetos podem incluir variáveis simples até estruturas de dados mais complexas. Os valores que são incluídos dentro de um objeto, eles são alocados na memória. O que acontece é que, nas linguagens de programação mais modernas, foram adicionadas um gerenciamento automático de memória. Isso quer dizer que o programador não precise gerenciar por conta própria o armazenamento. Nesse caso, o tempo de execução vai tratar esse problema. Muitas vezes, esse gerenciamento de memória ele tem como base a contagem de referências do objeto. Ou seja, quando o objeto não tiver mais nenhuma referência, ele não pode mais ser usado pelo programa, então deve ser finalizado. Além disso, quando esse chamado coletor de lixo, assim dizendo, encontra 0 referências a um objeto, muitas das linguagens de programação interrompem o código, a execução do programa. Assim, entra o conceito de finalização, que são códigos reservados para a finalização da aplicação. E como foi dito, eles podem servir para a finalização das estruturas de dados utilizadas. Temos um exemplo utilizado em muitas linguagens, como em Python, Java e assim por diante, que é o Garbage Collector. O Garbage Collector é um tipo de gerenciador automático de armazenamento que serve para liberar o espaço e otimizar recursos. Ele finaliza um objeto quando não possuir mais referência. Agora eu vou mostrar como que ocorre a finalização de um objeto em Python, que pode ser entendida a partir do seguinte exemplo. Bom, eu criei esse arquivo chamado finalizadora.py e inicialmente eu importei o GC, que é a interface do Garbage Collector no Python, e eu vou utilizar a função isFinalized do GC, que conforme a documentação, ela funciona da seguinte maneira. Ela vai retornar true se o objeto foi finalizado, ou seja, se o objeto não tiver mais nenhuma referência, e retorna false se o objeto não foi referenciado. Não foi finalizado, na verdade, ou seja, ele ainda tiver referências. Nesse caso, criamos a classe finalizadora, que temos o método defDel, que tem a variável global x e ela recebe o self, que no caso vai ser o próprio objeto. Aqui embaixo, criamos o objeto P1 da classe finalizadora e caso printarmos passando a função isFinalized e como parâmetro o próprio objeto, nesse caso é para ele retornar false, porque ele não foi finalizado. Ele tem uma referência, que é a única referência nesse código, inclusive, que é aqui de cima, que é a instância dele. Ele ainda não foi finalizado, então é para ele retornar false. Aqui embaixo, a gente dá um del no P1, então o x que recebeu o self não vai ter mais nenhuma referência, já que o self, ou o P1, foi apagado aqui embaixo. Logo, se printarmos a função isFinalized e passar o x, é para ser retornado true, já que o objeto nesse caso foi finalizado e não tem nenhuma referência a ele, já que ele foi apagado. Vamos ver isso na prática. Se executarmos aqui, veremos que false para o primeiro print, pois P1 ainda existe e ainda tem uma referência, e true, porque o P1 não existe mais, o x que está passando como parâmetro para a função isFinalized não tem mais nenhuma referência, já que o self que ele recebe é o próprio P1 e o P1 foi apagado. Em algumas linguagens de programação, como em Java, por exemplo, o Garbage Collector trabalha em conjunto com outros métodos, como por exemplo o método Finalize, que funciona da seguinte maneira. Quando o Garbage Collector verifica que um objeto não possui mais nenhuma referência, ou seja, que ele foi finalizado,
o finalize pode executar várias ações, incluindo pegar esse objeto e disponibilizar novamente para outras threads. Mas o principal objetivo é incluir ações de limpezas antes que o objeto seja irreversivelmente descartado. Além disso, o método finalize ele pode ser visto em um exemplo bem simples, como por exemplo, se eu tiver um objeto que representa conexões de entrada e saída, o finalize pode pegar, executar todas essas transações de entrada e saída explícitas antes do método ser descartado. Atualmente é um método que está depreciado, mas que era utilizado como um método de finalização. Agora eu vou falar sobre os métodos de vinculação dinâmica. O polimorfismo, que por sua vez indica muitas formas de executar um método diferente. De forma geral, o polimorfismo ele permite que uma classe derivada de uma classe mãe ou superclasse possa representar vários dos comportamentos herdados de maneiras diferentes. Analogamente, temos que a ação de comer pode ser feita de N maneiras, certo? Uma pessoa pode comer com garfo, com colher, com as mãos e assim por diante. Mas, em programação orientada a objetos, como essas várias formas de executar um método podem ocorrer? E é aí que entra o conceito de assinaturas dos métodos. Todo método tem uma assinatura diferente que identifica um dos outros. Em programação orientada a objetos, a assinatura de um método é formada pela quantidade e tipos de parâmetros. Você pode até achar que esses dois métodos aqui embaixo são diferentes, por ter os nomes dos parâmetros diferentes, mas não é isso que identifica uma assinatura. Nos dois métodos, temos a mesma quantidade de parâmetros e os mesmos tipos. O public void depositar tem float saldo, float depósito e o retorno float. Já o public void depositar embaixo tem float dinheiro e float real, ambos com diferentes nomes para os parâmetros, mas com as mesmas quantidades de parâmetros e com os mesmos tipos de parâmetros. Nesse caso, os dois métodos são iguais e o polimorfismo representa as várias maneiras de executar esses dois métodos, mesmo eles tendo a mesma assinatura. Vamos ver o polimorfismo na prática. Bom, temos aqui o arquivo exercício.py e temos a primeira classe chamada conta corrente depósito. Nessa classe temos o método construtor, que o self.saldo vai receber o saldo vindo do parâmetro, e o método def_operação. Nesse caso, o saldo vai receber o saldo mais o valor depositado pelo cliente na conta. E depois ele retorna com um print informando que o valor foi depositado com sucesso e informa o saldo atual. Aqui embaixo temos a conta corrente saque, que é herdada da conta corrente depósito, logo possui os mesmos métodos, método construtor, que agora passa o self.saldo desta conta, e o def_operação, que por sua vez possuem a mesma assinatura, ou seja, são métodos iguais, e o polimorfismo vai aparecer na forma como o método na segunda classe é executado, porque na classe anterior, na classe mãe, vimos que o def_operação ele é executado como depósito. Agora, nessa classe conta corrente saque, ele é executado como saque, ou seja, o self-saldo, ao invés de somar com o valor, vai ser subtraído do valor. Então, retornamos com o print dizendo que o valor foi sacado com sucesso e mostramos o saldo atual. Aqui, criamos dois objetos, o C1, que é instanciado a partir da primeira classe, conta corrente depósito, e passamos o saldo como 300.
Embaixo temos o C2, que é o segundo objeto instanciado a partir da segunda classe, conta corrente saque, e passamos como saldo o 450. Aqui embaixo chamamos os métodos, o C1 ponto operação, que nesse caso é o primeiro método da classe conta corrente depósito, então ele vai depositar R$50, ficando então o saldo 350. Já o C2 ponto operação irá executar o método de operação da segunda classe, conta corrente saque, que como possui o saldo igual a 450, vai ser subtraído R$50, pois ele é executado de forma diferente, ele é executado como subtração. Logo, o resultado aqui vai ser 400. Vamos ver na prática. Ele informa que 50 foi depositado, pois ele executa o primeiro método, o método de soma, e mostra o valor atual do saldo, que no caso é 300 mais 50. Já aqui embaixo ele fala que o valor foi sacado, pois executa a segunda maneira diferente do método, e informa que o saldo agora é R$400. Bom, agora irei falar o conceito de herança múltipla. Até o momento vimos que o conceito de herança, como a Aline explicou, é o princípio da POO que permite que uma classe seja criada a partir de uma classe maior, a superclasse ou a classe mãe, como assim é chamada. E eles têm a semântica do E1, como por exemplo, gato é um animal, cachorro é um animal. Nesse caso, temos que gato e cachorro são subclasses herdadas da classe mãe animal. Na herança múltipla, ocorre quando uma subclasse ele pode herdar tanto de uma ou mais superclasses. Podemos dizer que a subclasse é filha de mais de uma classe, como por exemplo, carro de brinquedo, que é uma classe que pode ter tanto características de um veículo real, como por exemplo, ele anda, ele tem rodas, volante, entre outros, mas também é um brinquedo, então também herda características de brinquedo como tamanho, cores, luzes, controle remoto e etc. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre abstração de dados e orientação a objetos, que é com certeza um dos paradigmas de linguagem de programação mais utilizados em todas as linguagens de programação mais modernas. Foi muito importante vermos o conceito de classes, herança, polimorfismo, porque é aplicado bastante no nosso dia a dia e está presente em aplicações desde as mais comuns até as mais complexas. É isso, agradecemos a atenção de vocês e obrigada.